Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, toda segunda você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo. Vamos ficar juntos por uma hora, compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. E esse programa, que é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. E aproveitando, queremos convidar você, já convido você para as nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados. Quartas e sábado, 19h30, 19h30, né? É o horário das nossas reuniões, que elas acontecem durante a semana. Na quarta-feira, essas reuniões acontecem nos lares. Inclusive, se você desejar receber uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. Telefone, WhatsApp, 981 13 5880. 981 13 5880. Entre em contato conosco. Nos sábados, o nosso endereço é a Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse próximo sábado. Quero desde já agradecer aqui a audiência de todos vocês que estão ligados, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe grandemente, né? Que Deus possa conceder um dia abençoado, uma semana abençoada para a sua vida. Você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo ou sintonizando pelo rádio, a nossa gratidão. Lembrando aqui a irmã Edith, né, o irmão José, sempre ouvindo o nosso programa. A irmã Antônia, que não perde um só programa. Também o Romildo, lá na barbearia. Ao Ailton e a sua esposa Valquíria, que Deus abençoe grandemente. A irmã Graça, também a Marisete. Ao irmão Valdênio, lá na oficina. A irmã Ana, a irmã Adriana, a irmã Dalva lá no sítio Geraldo, e todos vocês que nos escutam aí do sítio Geraldo, a nossa gratidão, nosso muito obrigado pela sua audiência. Também a dona Alta lá no sítio São Tomé, a irmã Fátima aqui na cidade, também a Carmelita, sempre ligada no programa A Tua Palavra é a Verdade. Deus abençoe todos vocês que estão ligados. Também os nossos amados irmãos lá em Campina Grande, os irmãos em Campina Grande que estão sempre ouvindo o programa. O irmão Cliudênio, né? Lá no Jardim Continental. Ao irmão Jair, a irmã Ceissa, ao Silvestre, a Laniene, a irmã Renata, o irmão Nilvon. O nosso agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos lembrar também em convidar você que ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, é o canal Riquezas de Cristo. Faça uma visita lá, faça a sua inscrição, desfrute ali do conteúdo que tem disponibilizado ali. Nós costumamos toda semana gravar o nosso programa aqui e colocar lá disponível, lá no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Se você não conhece, convidamos você a conhecer o nosso canal no YouTube. Meus amigos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, no programa de hoje, nós vamos continuar falando a respeito dos milagres que Jesus ele realizou. Ele fez muitos milagres, né? No programa passado nós falamos dos 2 primeiros milagres que o Senhor Jesus realizou ali no seu ministério. No início do seu ministério, os primeiros milagres que ele realizou, nós vimos isso no programa anterior, que está disponível lá no nosso canal no YouTube. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou quando ele inicia o seu ministério? O primeiro milagre foi a multiplicação, a transformação da água em vinho, né? Lá nas bodas, na festa de casamento, das bodas de Caná da Galileia. E esse assunto é muito interessante e maravilhoso, por isso, se você não ouviu o programa passado, eu convido você a assistir lá no nosso canal no YouTube, que já está disponível o programa da semana passada. Então, nós vimos os 2 primeiros milagres e hoje nós vamos continuar falando dos milagres de Jesus e vendo a continuidade. Segundo a cronologia bíblica, nós vamos ver
os milagres seguintes do Senhor Jesus, e continua sendo o nosso assunto no programa de hoje, os milagres de Jesus, que estão registrados no texto de hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Na sequência, nós vamos ouvir o nosso apoio cultural, e após o apoio cultural, nós entraremos nessas porções maravilhosas da Palavra de Deus. Vamos ouvir o apoio cultural do programa A Tua Palavra é a Verdade. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737-8837, 98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Aqui com você, Francisco Araújo, compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. Realmente é motivo de alegria para nós podermos mais um dia estarmos aqui no ar, estarmos falando, comentando a Palavra do Senhor, meditando nela. E queremos fazer esse convite a você para permanecer conosco, se possível acompanhando a leitura. Pega a tua Bíblia, se isso for possível. Vamos ver esses textos que nós vamos estar meditando neles no programa de hoje, que vai ser o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. É muito importante que nós tenhamos constantemente, ou melhor, diariamente, esse contato com as Escrituras, esse contato com a Palavra de Deus. E uma contribuição que nós queremos dar para você é de encorajar você, estimulá-lo, levar você a ter esse hábito diário de ter o contato com as Escrituras Sagradas, o contato com a Palavra de Deus. Sabemos que, eu acredito que em todas as casas existe uma Bíblia, ou pelo menos um Novo Testamento, aquela versão do Novo Testamento, né? Aquela que tem só os livros do Novo Testamento. E eu creio que em todas as casas, pelo menos o Novo Testamento, tem ali disponível
Mas as pessoas não costumam, não têm a prática de ler, de meditar, de estudar essas verdades maravilhosas. Olha, a Bíblia ela é a palavra de Deus, então você tem a palavra de Deus na sua casa. Então pega a sua Bíblia, faça uma leitura, comece principalmente pelos evangelhos, que vai falar da vida de Jesus. Também são textos de mais fácil compreensão, não é? Então, faça assim um propósito na sua vida de todos os dias, ler ali alguns versículos, meditar nele, pedir que Deus traga sabedoria, entendimento para o seu coração, para a sua mente. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir disso. Pode crer. Apenas a palavra de Deus vai ser suficiente para mudar o seu coração, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Por isso que é tão importante que nós tenhamos esse contato constante com as Escrituras, com a maravilhosa palavra do Senhor. E que bênção que hoje nós temos acesso a essas verdades preciosas. Existia o tempo em que as pessoas não podiam, não tinham como acessar, não tinha disponível a palavra de Deus para que pudessem lê-la, mas hoje, nos nossos dias, está disponível. Mesmo se você não tiver uma Bíblia na sua casa, eu tenho certeza que você tem um celular na sua mão. Então você pode ali, se ainda não tem, baixar um aplicativo da Bíblia e fazer a leitura e conhecer essas verdades preciosas que estão disponíveis para nós. É muito importante que você tenha esse contato com as Escrituras, e nós queremos contribuir, colaborar, encorajar você a ter essa atitude de ler a palavra de Deus. E no nosso programa, quem já conhece, quem já tem nos ouvido, sabe que a maior parte do nosso tempo é dedicada à leitura das Escrituras. Nós passamos aqui 90% ou mais do tempo disponível nosso para meditar, vendo textos, compartilhando em cima dele, explicando os versículos da Bíblia, para que você que está nos ouvindo possa conhecer mais, entender mais a palavra de Deus. Então esse é o nosso compromisso, de trazer a palavra de Deus de uma maneira ainda mais clara para você que está nos ouvindo. E nós somos gratos por você nos ouvir, por você estar atento, e que Deus abençoe grandemente o seu dia. Você que está na zona rural, ou aqui mesmo na cidade, na zona urbana, nas repartições públicas, no comércio da nossa cidade, Deus abençoe o seu dia. Você que está em casa, cuidando dos afazeres domésticos, Deus abençoe grandemente o seu dia, e fique atento à palavra de Deus. O nosso texto de hoje, como eu já falei, é no Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, que vai falar da história, vai falar aqui de Jesus curando um homem que estava endemoniado. Veja só que interessante esse texto. E o que nos chama a atenção também é o lugar onde isso aconteceu. Talvez, ao falar assim, que Jesus expulsou um espírito maligno, talvez você pense que isso seja num lugar bem diferente do que aconteceu. Mas vamos ver no texto aonde que aconteceu isso. Diz o versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus ele foi ensinar no sábado na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus costumavam se reunirem constantemente para a leitura da palavra de Deus, a leitura da lei, para explicar também as verdades da Bíblia, esses textos que eram lidos. Então, o que costumeiramente eles faziam era ler o Antigo Testamento, aquilo que eles tinham disponível ali, e também explicar aquelas porções que eles tinham lido. Isso era o que costumava acontecer nas sinagogas. Então, as sinagogas também estavam espalhadas em todos os lugares. Depois do templo, o lugar mais importante para o judeu eram as sinagogas, porque elas estavam distribuídas em vários lugares e as pessoas se juntavam ali para meditar na palavra de Deus. Então Jesus, ele fazia isso, ele ia na sinagoga mais próxima, digamos, de onde ele estivesse, e ali ele falava, ali ele lia a palavra de Deus, às vezes ele só ficava observando. Mas o que chama a atenção é que esse lugar era um lugar, digamos assim, um lugar religioso. Era um ambiente religioso. Era um ambiente onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para meditar na palavra de Deus. Então Jesus foi
nesse dia, nesse sábado, né, para esse lugar. Ele foi ensinar. Foi ele a ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, diz o versículo 22. Maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então algo chamava a atenção de quando Jesus ensinava, porque ele não ensinava de qualquer forma. Ele tinha autoridade quando ele falava. Por que ele tinha essa autoridade? Porque ele próprio é a palavra de Deus. Porque ele está falando inclusive de si mesmo. Ele é o próprio Deus. Por isso que quando ele fala cheio de autoridade, as pessoas percebem. Diz que os escribas não ensinavam assim. Diz aqui que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, os escribas, apesar de conhecer bem a letra, o seu falar não exercia, não passava para as pessoas essa sensação de autoridade quando ensinava. Mas Jesus não, ao contrário. Jesus ensinava com autoridade. E as pessoas percebiam que ele estava cheio de autoridade naquilo que ele falava. Porque ele próprio é a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus. Então ele está falando de si, dessas verdades preciosas. Então quando alguém tem um grande conhecimento, né, entendimento daquilo que fala, essa pessoa fala com autoridade. Então por isso que Jesus falava com tamanha autoridade, quando ele estava ensinando as Escrituras, de maneira que as pessoas ficavam maravilhadas. Eu acho que você já teve a oportunidade de escutar alguém pregar a palavra de Deus e não sente que ali tem o Espírito Santo naquele falar. Ou seja, não tem autoridade naquilo que está dizendo. Às vezes a pessoa até é uma pessoa eloquente, consegue falar bem, mas quando fala das coisas de Deus, você não consegue sentir essa autoridade. Quando Jesus falava, as pessoas sentiam a autoridade de Jesus naquilo que ele ensinava. No versículo 23, acompanhe conosco, fala assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então chama a atenção nesse texto, do versículo 23, que fala que não demorou que apareceu um homem possesso de espírito imundo. Era alguém que estava possesso, endemoniado. Ele apareceu ali, ele estava ali. E chama atenção exatamente porque aquele ambiente não é um ambiente mundano, não era um ambiente, né, de prática de pecado, por exemplo, mas era um ambiente religioso onde as pessoas se juntavam para meditar, para orar. E ali houve essa manifestação, apareceu esse homem endemoniado. Nós precisamos atentar para isso. Isso é uma coisa importante, porque não é que por causa que um determinado lugar que nós usamos, às vezes, para nos congregar, para nos reunir, para cultuar a Deus, que isso esteja isento da ação do maligno. Inclusive, é bem possível que nesses ambientes possa ter pessoas ali que não são cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, pessoas que nasceram de novo, e que essas pessoas que estão ali podem ser facilmente usadas pelo inimigo, pelo diabo. Então Jesus estava lá, Jesus estava ensinando, as pessoas estavam se maravilhando com a doutrina do Senhor, com o ensino de Jesus, e fala que apareceu esse homem possesso de espírito imundo. Isso é muito forte, não é? O nosso conceito é que, às vezes, nós temos conceito muito extremos com relação a esse assunto. Ou nós pensamos que essas coisas não existem. Não, essas coisas não existem, isso é bobagem, isso é invenção. Ou então nós estamos no outro extremo, que tudo que nós vemos, nós queremos relacionar com a ação do maligno. Então é um extremo, muitas vezes, que existe na mentalidade das pessoas. Alguns pensam que não existe a ação maligna e outros, né, já é um outro extremo onde tudo acredita a ação do maligno. Então nós precisamos ter equilíbrio e entender como é que funcionam essas coisas, para que nós possamos ter discernimento de como lidar com elas.
Então, o que é que esse homem que estava possesso disse para Jesus? Ele diz assim, ele chega já falando, no versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. É importante nós observarmos o que ele falou. Ele diz que temos nós contigo. Por que ele fala nós? A Bíblia deixa clara que quando alguém está possessa, não é apenas um espírito que está ali, mas são vários. É verdade. Por isso que ele fala nós, que temos nós contigo. Porque não era apenas um espírito que estava habitando naquele homem, né, como possessão daquele homem, mas existia muitos. Nós podemos lembrar, inclusive, da passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 9, que diz que havia uma legião de demônios sobre aquele possesso, e uma legião corresponde exatamente a 6.000, um número de 6.000. E aqui é por isso que quando esse homem que está endemoniado, ele diz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, né? Ele faz essa pergunta, porque ele identifica também que Jesus, identifica a encarnação de Jesus, Jesus Nazareno, aquele que se encarnou. Isso aqui aponta para a encarnação do Senhor, reconhecendo Jesus como homem. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Quando ele fala isso, é porque ele tem consciência, ele sabe que Jesus é o juiz que julgará todas as coisas. E que no tempo certo, ele será julgado. E ele será lançado no lago de fogo juntamente com o diabo. É por isso que ele faz essa pergunta para Jesus. Vieste para destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Agora, ele reconhece Jesus como sendo o próprio Deus. Então ele fala da humanidade de Jesus, quando chama ele de Jesus Nazareno, e fala também da divindade de Jesus, quando ele diz, tu és o Santo de Deus. Então o inimigo, o maligno, os espíritos têm esse conhecimento muito, muito amplo, né? Com relação à pessoa do Senhor Jesus. Sabe muito mais do que até nós. Então ele fala exatamente isso, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Aí eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Jesus ele lida com essa situação. Porque eu tenho certeza que você já viu, é muito comum nos nossos dias, até na internet, nos vídeos, né, no YouTube também, tem pessoas ali, a gente vê sessões onde as pessoas estão expulsando o demônio. Eu acho que vocês já viram isso, né? E a gente percebe que a maneira que as pessoas fazem isso é diferente do que Jesus fez aqui. Observe o que é que Jesus fala. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. Foi a única coisa que Jesus falou. Jesus repreende aquele espírito imundo e diz, cala-te e sai deste homem. É simplesmente isso que Jesus falou. Mandou ele se calar e sair. Esse aqui é um princípio interessante, porque nós não vamos ver, nem aqui, nem em outras passagens, Jesus dialogando com os espíritos malignos. Jesus dialogando com demônios. Jesus não faz isso. Não há essa necessidade. Pelo contrário, ele manda ele se calar e dá o comando para que ele saia daquele homem. É muito comum a gente ver as pessoas que são chamadas também de exorcistas, né? Pessoas que expulsam demônios, fazendo uso dessa prática, mas usando isso para se promover. Até bate um papo, né, ali com o espírito maligno, fica conversando, pergunta o nome, pergunta o que ele está fazendo. Não é isso que as escrituras ensinam. Nós temos o modelo aqui de Jesus, que simplesmente dá o comando, né? Jesus repreende dizendo, ele repreendeu, cala-te, e disse, sai deste homem. Então, é assim a maneira como Jesus lida com os espíritos malignos. É assim também como nós devemos lidar, porque nos nossos dias, nós podemos passar por experiências assim, de precisar exercer essa autoridade que Jesus deu para os seus filhos,
para repreender e para expulsar os espíritos malignos. Então isso é uma coisa muito interessante, muito importante, e é um princípio para nós aprendermos para a nossa vida cristã. Porque a ação do maligno, ela está ao nosso redor. Todo tempo ele está agindo, né? Está atuando. Você vê aqui que nesse lugar onde Jesus estava ensinando, na sinagoga, ele vem e agiu. Não é verdade? Então, nós podemos, na nossa caminhada cristã, nos depararmos com situações onde nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, devemos exercer essa autoridade que foi dada também a nós para dizer: cala-te e sai dele, sai dela. É importante isso. Não é para a gente ficar conversando, dialogando com o espírito maligno, não. É para nós, no nome de Jesus, o expulsá-lo, e em nome de Jesus, repreendê-lo. É isso que a palavra nos ensina. Não é para a gente ficar conversando, batendo papo, fazendo perguntas. Não, isso não é um ensinamento das Escrituras. Quem faz isso está em desacordo com o ensinamento das Escrituras. É importante levantar uma questão aqui que talvez você tenha se perguntado. Porque quando hoje as pessoas falam desses assuntos, elas tendem também, nesse extremismo que existe, a relacionar possessões demoníacas, né, possessão de espíritos imundos, a todo tipo de doença. Às vezes alguém está doente psicologicamente e as pessoas querem relacionar isso com possessão. São coisas diferentes, certo? Pode ser que alguém esteja com algum problema e seja possessão demoníaca, isso é verdade, pode acontecer, mas pode ser que seja apenas uma enfermidade. Por isso que cada uma coisa precisa ser tratada de uma forma, né? Então é importante nós termos esse entendimento para que, ao vermos uma pessoa com problema psicológico, isso acontece muito. As pessoas falam que aquela pessoa está possessa de um espírito maligno e não necessariamente. Pode ser que aconteça isso, mas nem sempre é assim. Então, muitos religiosos vão tentar relacionar todas as doenças psicológicas, psíquicas, com possessão demoníaca. Isso é um erro. Não é assim. Tem muitas pessoas que o que ela tem de fato é problema psicológico, vai precisar de um tratamento psicológico por meio de um profissional da área. E tem pessoas que ela tem realmente um problema espiritual e ela precisa de libertação dessa escravidão, dessa possessão demoníaca. Então é uma coisa bem complexa e nós não podemos misturar, nem fazer de tudo uma coisa, fazer dos dois uma coisa só. Por isso que é necessário que nós possamos compreender corretamente como funciona todo esse processo. Vamos ouvir um hino e na sequência nós vamos continuar ainda nesse texto. O hino que vamos ouvir é Perdão e Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim.
chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Jair tá aí, não? Quem? Jair? Não. Você tava nesse filme agora, hein? É o próximo programa, é? Não, era o seguinte, eu vou falar com ele sobre meu mundo de cavalo que tá solto aí na rua, se eu tinha acabando de meu carro. É milagro, é por todo quanto é vaca, é cavalo. Depois ver que ele dá uma faladinha pra ver que melhorava a situação. Tem o pessoal que chegou aí e saiu daqui a pouco. Eu acho que daqui a pouco eles estão aí. Você conversa com ele, que é o programa da sequência. Viu? O Eno não tava não? Tá, mas eu ainda dei uma saidinha. Daqui a pouco ele tá aí. Obrigado, viu? Nada. Porque vem atrapalhar nós e o outro pai de É. família. Verdade, já teve um acidente aí. Agora, Acho que foi essa semana. obrigado, viu? Nada. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estamos às 10 horas 35 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Com vocês, Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21, quando Jesus, ele está pregando aqui numa sinagoga, né? E aparece um homem possesso aqui de espírito imundo. E Jesus dá o comando, Jesus repreende e pede para que ele saia dele. Aqui nós vemos que esse é o modelo dado pelo próprio Senhor Jesus de como lidar com essas situações. Não é conversando com o espírito maligno, não é dialogando com ele, não é fazendo perguntas, mas é simplesmente mandando calar e sair. Esse é o princípio de Deus, esse é o modelo que Jesus estabelece para lidarmos com isso. Como eu falava no bloco anterior, as pessoas são tendenciosas a não dar crédito a esse tipo de situação, ou ao contrário, está num outro extremo onde tudo é ação do maligno. Então nós precisamos do equilíbrio em tudo. Então essas coisas de fato existem e nós precisamos saber como lidar com elas. Veja só o que aconteceu depois que Jesus repreende aquele espírito maligno e manda que ele saia. No versículo 26, Marcos 1, 26, fala assim: então o espírito imundo, agitando violentamente, ou seja, ele reagiu ali naquele homem que estava tomado por eles, né? Agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Pode ser até que ele não goste, né? Mas ele tem que sair. Quando Jesus dá o comando, quando Jesus repreende e manda que ele saia, ele não pode fazer outra coisa a não ser obedecer. Ele tem que deixar aquele homem, então ele deixa o homem, libera aquele homem, porque ali era uma possessão. Uma possessão é quando um espírito ele entra numa pessoa, entra num homem. E aqui, esse espírito maligno, nós sabemos que não é apenas um, mas são vários, como vimos anteriormente. Continuando o versículo 27, fala assim: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então, lembre que eles estavam numa sinagoga. Eles estavam num lugar ali onde eles costumavam fazer as suas reuniões ali para meditar na palavra de Deus. Como eu falei, é um ambiente religioso. Eles estavam ali, e é nesse ambiente que isso acontece. Mas sabe o que ocorre? É que no lugar onde Jesus está,
Não pode permanecer as trevas, porque o Senhor é luz. Então, onde Jesus chega, as trevas têm que ir. Onde a luz chega, a escuridão se vai. Onde o Senhor chega, os espíritos têm que sair daquele ambiente. Eles têm que ser removidos, expulsos, porque os dois não podem ocupar o mesmo lugar. Então, se Jesus está habitando na nossa vida, se Jesus está onde nós estamos, no nosso viver, o normal, o natural, é que todas as coisas que são contrárias a Ele sejam dissipadas. Todas as trevas, elas sejam removidas, sejam dissipadas. Toda a ação do maligno seja desfeitos pela obra de Jesus, pela ação de Jesus. Então aqui eles simplesmente saíram. E aquelas pessoas ficaram admiradas com aquele acontecimento e disseram, é uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então saiu ali aquela notícia daquele acontecimento e Jesus ficou, conhecido por essa atitude de expulsar o espírito imundo. Veja na sequência o que acontece. Diz o versículo 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Esse Simão aqui é Pedro, Simão Pedro. Então ele sai da sinagoga, você sai de um ambiente ali religioso e vai para um ambiente residencial, para a casa de um dos discípulos, Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Diz aqui no versículo 30, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, achava-se acamada. Ela estava enferma, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus vai com seus discípulos à casa de Pedro. Quando chega lá, diz o versículo 30, a sogra dele, porque Pedro era casado, a sogra dele estava acamada, ela estava com a febre alta. É tanto que um texto lá de Lucas 4,38 vai dar mais detalhes com relação a isso, dizendo que ela estava com a febre altíssima. Lembremos que Lucas, ele era médico, então Lucas vai falar, digamos assim, do ponto de vista médico, diz que ela estava com uma febre muito alta. E os discípulos logo falaram a respeito dela. Então os discípulos falaram para Jesus, olha, a sogra de Pedro, ela está enferma, ela está doente, ela está com febre alta. É interessante esse princípio, porque o que nós vemos aqui é o discípulo intercedendo ao Senhor Jesus pela sogra de Pedro. E esse princípio é maravilhoso porque nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos interceder pelas necessidades dos outros diante de Deus. Não é? Nós devemos tornar conhecida diante de Deus as necessidades, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos. E o Senhor, Ele se importa conosco. Ele quer nos ver ir diante dEle para apresentarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Ele é aquele que pode curar. Ele é aquele que pode mudar a situação. Então aconteceu isso aqui, que eles vieram falar a Jesus sobre a sogra de Pedro, que estava muito doente, estava acamada. Inclusive essa palavra acamada no original quer dizer prostrada, numa situação bem difícil. Diz o versículo 31, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha que coisa interessante. Eu sei que você já ouviu vários relatos de Jesus curando as pessoas. Em algumas, o Senhor nem chega aí até a casa da pessoa, só simplesmente diz que a pessoa vai ser curada e a pessoa vai. Outras, Jesus fala e a pessoa é curada. Outras, Jesus perdoa os pecados da pessoa e a pessoa é curada. Outras, Jesus repreende a enfermidade. Nesse caso aqui, da sogra de Pedro, não diz que Jesus falou nada, mas diz que Jesus tomou-a pela mão. Então Jesus tocou na mão dela, pegou a mão dela, e isso foi suficiente para que a febre a deixasse. Meu Deus, que coisa maravilhosa, Então isso é algo que impressionou grandemente os próprios discípulos de Jesus. Porque nós vimos no texto anterior, o Senhor exercendo essa autoridade sobre os espíritos malignos. O Senhor só simplesmente falou
cala-te e deixa, e eles deixaram, obedeceram. Aqui a doença, a enfermidade, simplesmente se foi. Onde Jesus chega, essas coisas têm que ir. Aqui Jesus nem falou, Jesus só tocou na sogra de Pedro, só tomou-a pela mão, e a enfermidade se foi. Ou seja, todas as coisas obedecem a Jesus. Até a natureza obedece a Jesus. O vento, né, o mar obedece a Ele. As enfermidades têm que ir quando Ele vem, quando Ele quer curar alguém. Isso é maravilhoso. Isso é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós devemos honrá-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos servi-lo, nós devemos consagrar a nossa vida a esse Deus maravilhoso que um dia veio até nós e se tornou disponível para nós. Ele não só veio há 2000 anos, sim, ele veio, mas ele continua disponível para nós. Hoje nós podemos contatá-lo, nós podemos ter comunhão com ele, nós podemos viver na sua presença, nós podemos ser os seus discípulos como eram esses aqui. Como é que está a tua vida? Tu está andando com Jesus? Você está seguindo junto com Ele? Você convidou Ele a fazer parte da sua vida? Lembra que no programa passado, quando nós falávamos das bodas de Caná, falamos do casamento, nós falamos da importância de convidar Jesus para a nossa vida conjugal, para o nosso casamento, para a nossa família. Nós precisamos convidar Jesus a estar conosco. Se Ele estiver conosco, todas essas coisas têm solução por meio dEle. As trevas são dissipadas, as enfermidades são removidas. Tudo isso por meio de termos a presença de Jesus. É claro que nós, como servos do Senhor, nós não exigimos as coisas de Deus, mas nós nos submetemos à sua vontade. Nós oramos a Ele e no momento que Ele desejar, Ele vai lidar com essas situações, vai nos curar, vai nos tratar. É assim que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. Então nós temos aqui, agora, nesse momento aqui da cura da sogra de Pedro, nós temos um outro ambiente. O primeiro ambiente qual foi? Era um ambiente religioso, um lugar das pessoas se juntavam ali para orar, para meditar na palavra. Nesse outro ambiente é um ambiente residencial, um ambiente familiar. E o Senhor vai ali e cura a sogra de Pedro. Não é? São ambientes diferentes. Vamos continuar no texto, agora versículos 32 ao 34. Jesus cura muitos outros agora. Diz o versículo 32, à tarde, ao cair do sol. Nós estamos falando aqui, lembra quando nós começamos no versículo 1, falando do dia de sábado, isso era no sábado. É como se Jesus começasse pela manhã, ali na sinagoga, fosse, digamos assim, que na parte da tarde para a casa de Pedro, e já no final da tarde agora, né, Jesus continua curando, continua expulsando os demônios, curando os enfermos. Então diz o versículo 32, à tarde, ao cair do sol, lá de tardezinha, no pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. No final daquele dia, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Então a cidade inteira estava voltada ali para a presença de Jesus, né? Então as pessoas foram trazendo. Então nós temos aqui, principalmente nessa situação, aqueles que estavam enfermos e endemoniados, né? Nós temos aquele que trazia essas pessoas e nós temos as pessoas de um modo geral, até acreditamos que pessoas curiosas, porque quando tem alguma coisa assim, tem aqueles curiosos que estão olhando ali. Então estava essa multidão de pessoas aqui. E o Senhor o que é que fez? Versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Novamente o texto aqui fala que Jesus não permitindo que falassem. Quem que está falando? Dos demônios. Então, veio mais uma vez aqui, dando ênfase, aqui o Senhor não dá liberdade para que os espíritos imundos, para que os demônios fiquem se manifestando, falando, conversando, como nós costumamos ver algumas pessoas fazerem na sua prática de exorcismo, né?
Também é interessante observar que o Senhor não usa, na sua prática de expulsar os espíritos imundos, o Senhor não faz uso de instrumentos, correto? Observe o texto, não só esse, mas outros textos no Novo Testamento, onde Jesus faz isso, que você não vê Jesus usar instrumentos. Você não vê Jesus usar, por exemplo, galho de árvore, né? Cortou ali um galho de árvore para expulsar a enfermidade. Nós não temos isso nas Escrituras. Também Jesus não usou um crucifixo, não usou uma água santa. Jesus não usou esse tipo, Jesus não usa isso. Não há necessidade de instrumentos para isso. Simplesmente o nome de Jesus e a autoridade de Jesus é suficiente para dissipar todas essas coisas. Não é? Então Jesus não faz uso de instrumentos. Como os exorcistas do nosso tempo, eles usam, né? Usam uma coisa, usam uma outra e por aí vai. Não é esse o modelo que nós temos nas Escrituras. É simplesmente o nome de Jesus e a autoridade do Senhor Jesus, ela é suficiente para dissipar todas as trevas. Então nós temos agora, nessa porção aqui do versículo 32 ao 34, um terceiro ambiente. Não sei se vocês conseguiram perceber. Esse terceiro ambiente agora já é um ambiente público, porque estava aqui, digamos, na rua, diante de todos. Então nós temos três ambientes distintos. O primeiro, que é a sinagoga, um ambiente, digamos assim, religioso. Um ambiente religioso, mas ali houve a ação do maligno, não é? Uma pessoa ali com espírito imundo e o Senhor teve que lidar com aquilo dali, tratou e expulsou. Depois nós temos um ambiente familiar, residencial, que era a casa de Pedro, onde a sua sogra estava enferma e Jesus a curou. E nós temos, por último aqui, esse ambiente público, na rua, onde estava aquela multidão de pessoas. Jesus sai para curá-las, sai para expelir muitos demônios. Então a gente vê o Senhor agindo em toda a situação, em todos os momentos. O que nós queremos dizer com isso? É que a vida cristã, a ação de Jesus, o agir de Jesus e a nossa vida cristã, ela deve acontecer em todas essas esferas, em todos esses ambientes. Nós não devemos apenas considerar como uma vida cristã o ambiente de culto ali, aquele lugar, como muitas pessoas até idolatram um determinado lugar, como se a ação de Deus só pudesse acontecer ali. Não, de maneira nenhuma. Então nós temos todos esses ambientes, o Senhor quer agir em cada um deles e a vida cristã acontece em todos eles. Ele acontece no lugar ou no ambiente onde nós congregamos, onde nós fazemos as reuniões, o nosso ambiente de culto. Ele deve acontecer e vai acontecer também na nossa vida íntima, né, na vida familiar, no ambiente residencial da nossa casa, no nosso aconchego, na nossa intimidade e também na vida pública, na rua, onde quer que nós estejamos. Nós vamos ver que onde quer que nós estejamos, em todos esses ambientes, existe a ação do maligno. Existem as enfermidades e os problemas. E também em qualquer desses ambientes, Deus, o Senhor Jesus, Ele está agindo, Ele pode agir e Ele pode dissipar todas as trevas, dissipar toda a escuridão. Por isso que a vida cristã não se resume a um determinado ambiente ou uma prática religiosa que nós fazemos no final de semana, num determinado dia, mas a todo momento nós estamos vivendo na prática cristã, envolvendo todo o nosso viver. Então isso é algo muito importante para que nós possamos meditar, para que nós possamos entender de como as coisas acontecem, tá certo? Então hoje, no programa de hoje, nós vimos esse texto precioso do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 34 que nós tivemos aqui. Começando no versículo 21, o Senhor expelindo ali um espírito imundo que se manifestou no ambiente ali na sinagoga. Depois, na casa de Pedro, a cura da sogra de Pedro. E por último, de maneira pública, ali é uma multidão que foi levada para Jesus e ele curou. E o Senhor expeliu o demônio de muitas pessoas. Podemos entender também todas essas situações, a maneira como Jesus se compadece das necessidades das pessoas. Ou seja, todas essas pessoas, seja
ela possessas, seja ela enfermidades, elas estavam aflitas, sofrendo. E Jesus vem exatamente para ser a libertação, a salvação para esse sofrimento que o homem, ele sofre, ele tem. Então Jesus é aquele que se compadece de cada um de nós, é aquele que está cuidando de cada um de nós, independente da nossa situação. Esse é o nosso Deus. Isso é algo maravilhoso, nós podemos ver aqui nesse Evangelho de Marcos. Meus amigos, meus amados, estamos chegando já ao final do nosso programa. Queremos lembrar a você das nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30. Aos sábados, o nosso endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado para nesse sábado estar conosco. Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die. Queremos lembrar você também do nosso canal lá no YouTube. Esse programa, inclusive, vai para o YouTube nesta semana. É o canal Riqueza de Cristo. Quero convidar você a conhecer o nosso canal, se você ainda não conhece. Entrando ali, ver o nosso conteúdo, os demais vídeos que nós temos. Temos vídeos também de conferências cristãs preciosas ali, eu tenho certeza, também das lives que nós costumamos fazer. Inclusive, no próximo mês, nós vamos estar retornando com as lives lá no YouTube, todas as terças-feiras. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais um dia, por mais um programa e pela sua audiência no programa de hoje. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua muita misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vem, Senhor, reinar sobre as nossas vidas, vem estabelecer teu trono sobre cada um de nós. Que o teu Santo Espírito possa estar agindo, possa estar se movendo, de maneira a nos conduzir cada dia a vivermos na tua presença, a buscarmos a tua palavra, que os nossos corações sejam uma boa terra para receber o teu falar, o teu semear. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos pelos nossos ouvintes, cada pessoa que está ouvindo nessa manhã, que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa suprir as necessidades que são muitas, as dificuldades que cada um tem enfrentado, porque tu conheces, Senhor. Conhece cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa que está ouvindo nessa manhã. Algumas que estão tristes, angustiadas, algumas em desespero, sem saber, sem encontrar uma saída, mas tu és a saída, Senhor. Que o Senhor possa chegar com consolo, com gozo, com satisfação, com salvação, com libertação. Muitos estão aprisionados pelo poder das trevas, que a tua luz possa brilhar e iluminar todos aqueles que estão em tamanha escuridão, que o teu Espírito possa reinar sobre as vidas de cada um deles. No nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus. Meus amados, fiquem todos na paz, até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.